Vamos pegar uma luz boa aqui. Hoje a gente vai passear um pouco aqui no bosque para conversar assim mais face a face, mais nessa simplicidade, como se você estivesse aqui junto comigo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que esse seu desejo de ser valorizado por aquilo que você faz de bom, por aquilo que você faz de coração, que você faz bem, que você busca estar sempre melhorando, na humildade mesmo, você acha que esse anseio da sua alma por querer ser valorizado, por querer ser valorizada, é apenas necessariamente um capricho do seu ego? Tô gravando esse vídeo porque eu tava conversando com uma amiga e ela comentando que ela tá de uma questão de transição de carreira, né? E que ela tá na carreira nova e às vezes ela fica meio assim porque ela sente essa questão, né? Essa falta de valorização do feedback. Aí também é uma questão de contexto, né? Todo começo é começo, todo começo exige labuta, cara. Às vezes, assim, são anos para você consolidar a energia de alguma coisa, de alguma atividade, de algum negócio, até que aquilo se estabeleça. Então, assim, tem que contextualizar. Mas ela estava falando assim, que ela estava se culpando por esse desejo de ser valorizada. Ela sabia o valor que aquilo tinha, ela sabia o alcance, sabia a bondade, sabia o coração, sabia o potencial de transformação que tinha ali, mas estava se queixando consigo mesma de, poxa vida, né, o meu ego ainda quer ser valorizado e tal. Você acha necessariamente que essa busca por valorização é algo necessariamente sempre ruim, uma mesquinharia do ego? Então vamos contextualizar aqui para a gente chegar a uma conclusão. Eu sei que existe a questão do ego, né? O ego é orgulhoso, o ego quer confetes e às vezes quer barganhar com a vida, né? Eu só vou fazer um negócio se me reconhecerem aqui, senão eu vou fazer, não quero saber. A gente tem essas rebeldias. Ele me lembra inclusive do Bhagavad Gita, quando ele diz assim, olha, aquilo que você for fazer de bom no mundo, faz e entrega os resultados a Deus, sabe? Não fica criando expectativa, não espera nada, sabe? Nada, crítica, elogio, né? Deixa isso quieto, não se apegue a isso. Os yogis vão falar até para não criar um karma. Você fica muito apegado, muito desesperado com o resultado das coisas que você faz, você fica ligado muito àquilo, né? Faça, fica com a consciência tranquila, com o coração limpo, beleza, tá aqui, ó, fiz minha parte, ó. O preço por você, ou melhor, o pagamento por você estar fazendo uma coisa boa nesse mundo é a própria oportunidade de você estar fazendo uma coisa boa. Isso não tem dúvida. Me lembro até do Padre Pio, né? O Padre Pio falava assim, olha, na hora que você fizer uma coisa legal e te elogiarem, sorria, mas internamente repasse o elogio a Deus, porque você sabe a fonte disso tudo, a causa disso tudo, onde isso está vindo, o que está tornando isso possível, né? Esse amor que está transbordando, nesses pequenos momentos de lapso do nosso ego, em que a gente permite que isso passe através de nós, né? Depois o ego assume, mas enfim. Mas acho que você está entendendo. Existe isso. Mas existe também uma outra questão que a gente precisa, eu acho particularmente, e tenho criado até uma convicção em torno disso, que a gente precisa contextualizar e contrabalancear com uma outra coisa. Que quando a gente está no mundo, existe também uma questão importante de dignidade pessoal. E às vezes isso não é nem apenas questão do ego. Às vezes isso envolve mais pessoas, envolve, sei lá, o bem-estar da sua família, sabe? Se você está se vendendo, deixando as pessoas te desvalorizarem, não é apenas você que vai sofrer com isso. Eu sei que a gente está num contexto social que nivela tudo por baixo. Eu e você estamos tudo nivelado por baixo. A gente está acostumado com pouco, tá? A gente acha que é normal a gente se matar de tanto trabalhar quanto a gente faz aqui no Brasil. O pessoal aí se dividindo em 4, 5, 6 para dar conta de tudo que as pessoas têm que fazer aqui. E você vê que não tem uma valorização. Vamos falar de âmbito social? Dinheiro, né? Você não tem aquela valorização monetária como muitas vezes você fala, cara, eu merecia mais por isso. Não porque você é egoísta, mas porque é o justo. Infelizmente a gente está num contexto social que tem questões kármicas também de aprendizagem, enfim, mas se você pega países mais desenvolvidos nesse quesito, você vai ver pessoas fazendo às vezes até menos em termos de tempo assim, e sendo valorizadas muito mais. Mas a gente vai acostumando, né? A gente, é assim mesmo, tá tudo certo, e vai vivendo naquela sensação de sufoco. Eu não acho isso certo, mas tem sim a questão social. Agora,
diante disso tudo, eu também me lembro de Jesus. Não sei se isso vai fazer também sentido para você, para a gente conseguir buscar um equilíbrio nessa jogada. Eu me lembro de Jesus que quando ele dá aquela iniciação para os discípulos dele e fala assim, olha, agora saiam por aí, né, expulsem os demônios, ressuscitem os mortos, curem os enfermos, preguem o evangelho, aquela coisa toda. E aí ele fala uma coisa muito interessante. Ele poderia simplesmente ter passado sem essa, mas ele enfatizou isso. Ele poderia falar indiscriminadamente, faz para todo mundo, tá tudo certo. Mas Jesus ele fala uma outra coisa. Ele fala assim, se de repente não quiserem aquilo, né, se de repente repudiarem aquilo, se de repente não valorizarem aquilo que você está fazendo, você lembra desse trecho que Jesus fala? Sacode a poeira da sua sandália e deixa essa tenda. Vai procurar outra tenda. Ninguém é obrigado a querer aquilo que a gente tem. Ninguém é, inclusive, obrigado a valorizar aquilo que a gente tem. Sabe por quê? Em última instância, não é nem porque você não tem valor, não é nem porque eu tenho valor. É porque a pessoa não pode dar aquilo que ela não tem. A gente tá numa sociedade que a gente não aprende a se valorizar. As pessoas não se valorizam. Como é que a gente está esperando que elas deem isso pra gente? Não é nem pessoal com a gente. É reflexo daquilo que as pessoas estão vivendo. Quem se valoriza, quem consegue valorizar o outro, o esforço do outro, ainda que não seja uma coisa maravilhosa, mas você está vendo o esforço, você valoriza. A gente está numa sociedade que é muito carente de valorização. O pessoal não tem o que oferecer. Isso vem desde a educação lá atrás. Ninguém é obrigado a gostar. Ninguém é obrigado a valorizar. Ninguém. Mas sabe por que Jesus falava isso? Suspeito eu. Porque ele sabia o valor da ação dos seus discípulos. Não o valor do ego dos seus discípulos, mas o valor daquilo que eles tinham para oferecer. Ele sabia de onde aquilo estava vindo. Ele sabia que aquilo tinha valor. E ele sabia que naquela tenda podem não se importar com isso, mas na outra vão se importar. Não apenas porque vão valorizar, mas porque precisam da sua ação ali. Uma coisa que eu aprendi na vida, na prática, que eu tenho aprendido constantemente, é que assim, se eu não sei o meu valor, não o valor do meu ego, mas daquilo que está transbordando de mim, da minha ação, a qual esse ego é apenas um instrumento, se eu não sei o valor disso, se eu também não busco isso de uma instância de propósito, de uma instância de valor da alma, né? Se é só no automático, no robótico, aí fica difícil mesmo. Mas se eu estou fazendo a coisa com valor, estou buscando me aprimorar, né, tendo a humildade no processo, tendo a constância, a dedicação, a disciplina. Lembrando, às vezes você está no começo de uma coisa, demora, mas você precisa estar ali constantemente. Mas se eu vou agregando valor pessoal naquilo, se eu vou agregando coração, eu descobri uma coisa. Se eu não sei o meu valor, ou o valor daquilo que eu faço, não adianta eu esperar que os outros vão falar para mim. Eu antes preciso estar bem consciente. Eu preciso estar bem consciente, e não no sentido egoísta, ególatra, orgulhoso, de porque ninguém me valoriza, deixa eu sair daqui, rebeldinho, criancinha, não. Não, existe isso também, tem que tomar cuidado com isso. Mas de entender simplesmente o seguinte, eu sei o valor disso. Não interessa nessa tenda, tudo bem. Eu não vou deixar isso me abater. Não vou deixar isso abaixar minha cabeça, me impedir de continuar, me impedir de... Não, beleza. E também contextualizar o momento. Às vezes aquela tenda naquele momento não está preparada, talvez seja um dia ruim, talvez seja um momento ruim. Contextualiza tudo isso também. Mas se de repente no geral você vê que realmente não tem sentido, não tem valor, há lugares em que aquilo tem sentido, tem valor. Para que você vai perder seu tempo, sua energia, sua vida em tendas que só vão te negativar? Não estou falando, volto a dizer, da rebeldia infantil de porque vocês não gostam de mim, estou indo embora. Não é isso. Busca primeiro o valor aqui. E depois entenda. Não está interessado? Então existe uma outra forma, existe um outro lugar, porque você e eu, nós merecemos sim ter essa sensação de valorização. Não estou falando de preço de dinheiro, isso também faz parte. Claro, se é uma questão profissional, por exemplo.
Mas vamos falar bem humanamente. Quando você está fazendo uma coisa com propósito, bem feita, com trabalho, com dedicação, e você é valorizado por isso, você não fica com muito mais tesão de fazer aquilo acontecer, de melhorar aquilo? Vamos falar bem a verdade, cara. Não vem falar que, imagina, eu faço e não tô nem aí. Então você se acostumou, não é possível. Nós estamos no ego, nós não somos o ego, mas o ego faz parte, estrutura a nossa personalidade para a nossa consciência se manifestar aqui. Eu não sou o Yuri, mas estou o Yuri, minha consciência está usando esse instrumento, faz parte do jogo, tá? E até o instrumento precisa ser bem tratado, dentro de um padrão de harmonia. Quando você é valorizado, não te dá porra, que legal, que da hora, tá dando certo acontecer, você vai sendo empurrado. Então eu não acho que você tem que se culpar por querer valorização. Claro, existem os excessos e os extremos, que aí entra de fato o ego. Mas eu acho que essa questão de buscar ser valorizada, é uma coisa da nossa própria alma, porque a nossa própria alma sabe do que ela é feita. Sabe do amor que existe aqui. Se a gente está permitindo que esse amor se manifeste, a nossa alma sabe o valor. E se de repente o entorno não está sintonizado com isso, a gente vai sentir meio que um incômodo. Isso é natural e não é necessariamente o seu ego querendo reconhecimento, querendo capricho. Não, você sabe o valor daquilo. Mas a frase própria já está dizendo, né? Você sabe o valor daquilo? Se você sabe o seu valor, se você busca saber o seu valor, se você busca aquilatar, se você busca construir e agregar valor naquilo que você está fazendo, como um processo de vida, aí você vai saber o valor daquilo que você faz. E aí, claro, você vai continuar fazendo sem se apegar aos resultados, sem esperar nada em troca, porque isso é meio sazonal, sabe? Tem hora que o ser humano está de bem com a vida, tem hora que o ser humano está de mal com a vida. Tudo bem, busca fazer o seu melhor, vai dormir de consciência limpa, de coração tranquilo. Mas lembra também de Jesus. Por que ele falou isso? Porque ele sabia o valor que os discípulos dele tinham, ou o valor daquilo que eles tinham para oferecer. E falava o seguinte: olha, não fica perdendo muito seu tempo aqui nessa tenda. Não quer? Beleza, tá tudo certo. Quando quiser, estamos aqui, mas não quer? Ok. Sacode a poeira dessa sandália, vai em outro lugar. A importância da gente ter esse senso de dignidade, se não por nós ou pelo nosso ego, mas pelo menos pelo valor daquilo que está sendo manifestado por meio desse instrumento. Se isso tem valor, isso merece também ser honrado na sua vida. Volto a dizer, contextualize. Há começos, há momentos e momentos. Não vá tomar uma decisão radical por causa de um momento específico da sua vida. Que talvez você está passando por um mês, por um período, sei lá, astrológico ou kármico de alguma coisa, que talvez seja bom passar com dignidade também por aquilo. Mas é aquilo, se a gente não sabe o nosso valor, não espera que os outros vão dizer. A gente tem que buscar saber o valor. E a gente sabe o nosso valor quanto mais alma a gente põe naquilo que a gente faz. Buscando aperfeiçoar os métodos disso se manifestar também. Sem a arrogância da coisa. Mas é isso. Jesus sabia o valor dos discípulos. Não perca seu tempo ali. Não querem? Beleza. Há quem queira. Há outras coisas. Então eu não acho necessariamente ruim ou algo pra gente se culpar esse lance da gente querer ser valorizado. Infelizmente a gente lida com isso no nosso contexto social. Isso não é saudável. Não tinha que ser assim. Eu acho sim que por aquilo que você já faz, você tinha que ser valorizado, vamos falar monetariamente, pelo menos 5 ou 10 vezes mais do que você é. Mas é muito, não é muito, a gente está acostumado com pouco. Então a importância da gente aprender também a equilibrar, né? O renunciar aos resultados, mas também sem perder a nossa dignidade. Minha visão, eu acho que é meio que por aí, a gente ter esse certo equilíbrio. Porque Jesus, quando manda quem está em sintonia com o seu propósito, sabe do valor daquilo. E até ele sabe que a pessoa merece ser valorizada. Beijo na alma, fique em paz, brilhe sua luz. Se curtiu, senta a testa no botão de like, se inscreva no canal. Beijo na alma, receba um abraço do tamanho do sol.